Vamos então voltar a conversar com o epidemiologista e reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal. Professor, há algo de comum ou normal no meio científico em apresentar um documento como esse, citando pessoas como colaboradoras, sem que elas tenham ciência do documento que está sendo apresentado? Não, isso fere um preceito ético básico no mundo da ciência. Eu não posso ter o meu nome atribuído a um documento que eu sequer conheço. Então, essa é uma falha gravíssima e que não está resolvida com a nota recém-publicada pelo Ministério. Porque, por mais que o Ministério diga algo que é correto, que a deliberação final é do Ministério e que os pesquisadores eram apenas consultores, mas os consultores têm que ter acesso ao documento final até para escolherem se aceitam manter o seu nome no documento ou não. Então, é uma falha ética grave do Ministério da Saúde. Se fosse um aluno de doutorado, um aluno de mestrado nosso, certamente passaria por uma boa encrenca e uma investigação, porque ele não pode botar o nome num documento de alguém que não autorizou isso. E em linhas gerais, como o senhor avalia esse documento apresentado tecnicamente? É um bom plano ou não? Não, ele é um plano insuficiente e ideológico. Acho que essas são as duas palavras centrais. Ele é insuficiente porque ele prevê a vacinação apenas de uma parcela da população brasileira. E ele deveria prever a vacinação de toda a população brasileira, claro que escalonada ao longo do tempo. Por exemplo, nos grupos prioritários, com base no EpiCovid, em vários outros estudos disponíveis, certamente que eu incluiria as pessoas mais pobres da população no grupo prioritário, porque é o grupo que mais se contamina e é o grupo que acaba mais vindo a óbito. Então, por exemplo, beneficiários do Bolsa Família ou os 20% mais pobres da população, certamente que esses grupos deveriam ter entrado na lista dos grupos prioritários. E eu também digo que o plano é ideológico, porque quando o plano deixa de incluir a Coronavac e inclui outras vacinas que também não estão aprovadas ainda pela Anvisa, ele mostra explicitamente que, infelizmente, tem um caráter ideológico, que continua tratando as vacinas ou estimulando que as pessoas tratem as vacinas como se fossem times de futebol. Quem torce para a vacina A, para a vacina B, para a vacina C. Quando, na verdade, o governo deveria estar empenhado em adquirir todas as doses possíveis de todas as vacinas disponíveis, exatamente para que a gente consiga imunizar toda a população brasileira ainda em 2021. O senhor está falando da ausência da Coronavac nesse plano. Exatamente, a Coronavac ela tem evidências de eficácia similares a outras vacinas que estão nesse plano. Ela é uma vacina que tem uma produção no Brasil e, evidentemente, a não inclusão dela nesse plano se deve a essa politicagem rasa de uma briga entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. A população brasileira é mais importante do que a disputa política entre o governo de São Paulo e o governo do Brasil. Então, fica um apelo para que a politicagem seja deixada de lado, para que os políticos resolvam seus problemas em 2022 nas eleições e até lá a população brasileira seja vacinada, que deve ser essa a grande prioridade nesse momento. O nosso repórter Vitor Boiadian mencionou esse prazo dado agora pelo STF de 48 horas para que o Ministério da Saúde detalhe, de fato, esse início da vacinação. O senhor acha um prazo razoável, tendo em vista o fato de que não temos ainda uma vacina aprovada? Não, nesse item eu concordo com o governo federal. O Ministério da Saúde não tem como botar no documento a data inicial da vacinação, porque não tem a data da aprovação da Anvisa ainda das vacinas. Então, assim que tiver essa data, tem que disparar, então, todas as datas subsequentes. Eu não vejo essa uma falha do plano. As falhas do plano são aquelas que eu já falei antes. É um plano insuficiente, porque não prevê a vacinação de toda a população, e é um plano que sugere que está sendo guiado por princípios ideológicos ao não incluir a Coronavac. A questão da data de início eu não vejo como uma falha do plano. Certamente que em 1 ou 2 semanas vai ter a data de início estabelecida assim que as vacinas estiverem aprovadas pela Anvisa.
Professor, e essa falta de coordenação chama atenção porque a gente está num país reconhecido pela sua capacidade de fazer grandes campanhas de vacinação. Exatamente. O Brasil sempre foi um país exemplo nas campanhas de vacinação. O Ministério da Saúde do Brasil, o Plano Nacional de Imunização, eles são referência para vários locais no mundo. E o que eu estou pedindo agora com essa manifestação, é quase fazendo um apelo, SOS Brasil, é que a gente use essa experiência dos técnicos do Ministério da Saúde, que a gente deixe a politicagem de lado e priorize fazer o que a gente sabe fazer. Entregar uma campanha de vacinação de forma rápida e eficiente para toda a população brasileira. Claro que sem obrigar as pessoas que não querem tomar vacina, mas todos aqueles que querem tomar vacina devem ter a oportunidade de tomá-lo no ano de 2021. Qualquer vacina, desde que seja aprovada pela Anvisa, que está aí no caminho de 3 ou 4 serem aprovadas nos próximos 15, 20 dias.